Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Pode dar um amém aí? Vai me ajudar a pregar? Amém? Vai participar ou não? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então. Apocalipse 19. Vamos falar sobre o dragão e a besta. Claro que não. Apocalipse 19, versículo 10. Vai lendo aí. Você que achar, pode ler. Depois a gente lê junto. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Está falando muito comigo. E as minhas orações são que Ele fale contigo também. Amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Amém? Quem já abriu então? Me responde aí com amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aí eu me ajoelhei. Que eu vou ler na versão na linguagem de hoje. Eu geralmente leio na Almeida. Vou ler na linguagem de hoje. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Pois eu sou o servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Nesse finalzinho aí, na última frase, algumas versões vai falar sobre o testemunho. Alguém pode ler alto alguma versão que esteja testemunho? Leia, Augusto, a tua está testemunho? Não. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Diga comigo, testemunho. É que você não disse comigo, você disse sozinha. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3 e já. Testemunho. Aleluia. É mais ou menos isso que a gente vai falar essa noite, mais ou menos isso que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Na terça-feira eu falei um pouco sobre ambientes, que também é sinônimo de atmosfera, quer dizer, o que está acontecendo no lugar, ambiente. E a gente precisa entender que ambientes fala de algo externo a nós. Quer dizer, nós criamos um ambiente propício à manifestação do Espírito Santo assim, por meio dos louvores, por meio da unidade dos nossos corações. É ou não é verdade? Do lado de fora, as músicas que foram cantadas criaram um ambiente. Mas existe também um ambiente aqui dentro. A preparação do nosso coração e da nossa mente para que também haja a manifestação do Espírito. Pode alguém que está desesperado por alguma situação ficar diante de uma música melosa e calmo e tranquilo, diante de um desespero? O coração está desesperado, batendo acelerado, a mente não para. Que ambiente é esse? Não é um ambiente calmo e tranquilo. É um ambiente que fica mais difícil para você parar tudo e ouvir a voz de Deus. Então eu tenho ministrado muito aqui sobre a importância do ambiente. Então a gente precisa alinhar essa questão do ambiente externo e do ambiente interno, o nosso coração e a nossa mente. Você pode dizer amém a isso? Ambiente, entendeu? Amém? Diga comigo, ambiente. Para você participar comigo da pregação, vou pedir para você repetir. E é interessante porque, assim, eu tenho uma palavra de testemunho para contar para vocês. Testemunho. Testemunho. Jesus é o testemunho e é a profecia. E aí vocês pensam o seguinte, caramba, será que o pastor vai falar bonito? Será que ele vai usar argumentos interessantes que me convençam, que me façam sair daqui convictos daquilo que ele trouxe, falando de um jeito que, entendi, gostei, concordei, é isso, que beleza, que bacana, gostei desse pastor. Queridos, eu posso usar todos os recursos de oratória a meu favor, eu posso estudar tudo aquilo que uma apresentação bem feita possa me permitir fazer. Mas a minha oração é, Deus, tudo bem, me ajuda a usar bons argumentos. Deus, me ajuda a ser um bom orador, mas que não seja o meu argumento a te convencer, porque se for o meu argumento, se for a minha oratória convencer o teu coração de qualquer coisa, você vai
na esquina ali e recebe alguém com um argumento melhor que o meu, e aí você muda de opinião, não. Mas se for o Espírito Santo de Deus falando no teu coração, te convencendo, fazendo algo aí, fazendo você sentir, perceber, entender, o Espírito Santo de Deus te convencendo da verdade, da justiça e do juízo, você pode ir para qualquer lugar do mundo que ninguém te convence do contrário do que Ele te convenceu. Você crê nisso, amém? Você entendeu? A minha oração é essa, Deus faz isso. Não permita que meus argumentos convençam ninguém de nada, mas sim que o teu Espírito Santo pregue junto comigo, para que as pessoas ouçam a tua voz, porque é a tua voz que transforma. Você crê nessa palavra também? Você quer isso também? Que seja o Espírito Santo que convença o teu coração de qualquer coisa, amém? Glória a Deus. Porque a gente precisa se colocar com inteireza para Ele. O que quer dizer com inteireza? Totalmente, plenamente. Outro dia eu fiz uma analogia em relação à fidelidade do casamento. Alguém concordaria em se juntar com outra pessoa e falar, olha, eu vou ser casado com você, mas vou ser 90% só fiel? Não, melhor, 98% fiel. Posso 2% ser infiel? Só 2%, ou seja, alguém concordaria com esse casamento? E o que é um casamento? É um relacionamento de intimidade, de companheirismo, de amor. E aí a gente precisa se relacionar assim com Jesus. Um casamento com inteireza. Não, mais ou menos. Não deixa 2% de fora. Não deixa nenhuma porcentagem de fora desse relacionamento que você precisa ter com Ele. Afinal, a Bíblia assim nos compara como a noiva de Cristo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Então, para estabelecermos esse relacionamento, que seja com inteireza, que seja genuíno, profundo, verdadeiro e completo. Você pode dizer amém? É isso? Porque é assim que Ele deseja. Então, se você viu que no casamento que nós fazemos aqui na terra não dá para ser quase 100%, então com Jesus também não dá. Que essa reflexão comece a gerar algo no teu coração. E a verdade é a seguinte: o Espírito Santo, que é aquele que age dentro e habita dentro de nós hoje em dia, ele quer um relacionamento completo com você. Esse é o desejo do coração dele. Sabe, quando a gente casa, geralmente é assim, os dois querem, né? Pelo menos aqui na nossa sociedade, em sua grande maioria, os dois querem casar. Ainda não tem, a gente não encontra muito por aí casamentos arranjados, obrigados, como em outros países, né, que obrigam meninas, enfim. E com o Espírito Santo é a mesma coisa, e não é arranjado. Não é combinado, ninguém te obrigou, mas esse é o desejo do coração dele. E que esse também seja o desejo do teu coração. O que a Bíblia nos diz a respeito desse desejo? Ela fala aí, o desejo dele é habitar em você, é ser derramado sobre você. Na verdade, não só apenas sobre você, mas sobre toda a carne. A tua Bíblia diz isso, amém? Que o desejo dele é ser derramado sobre toda a carne. Você pode dizer amém, é isso? E aí a questão é, se esse é o desejo dele, beleza, nós temos um lado da relação, o outro lado sou eu. Eu te pergunto, quanto de você ele tem? Quanto de você tem colocado à disposição? Você tem entregue? Porque quando a Bíblia fala, e a gente também fala muito sobre se encher do Espírito Santo, tem a ver exatamente com isso. Quanto de espaço dentro de você deixa ele te encher? Porque o desejo dele é te encher por completo, até transbordar, para que você possa, por meio desse transbordar, tocar outras pessoas. E o quanto você tem deixado? Por exemplo, eu falei aqui na terça-feira, mas isso que eu falei na terça mexeu muito comigo, eu quero repetir. Quem ouviu, vai ouvir de novo. Quem não ouviu, e já que a gente está gravando, vai para a internet. Você que está na internet aí vai receber também. Você ouviu outros pregadores fazendo? Falando assim, você que está na internet vai receber também. Olha só, eu estava compartilhando outro dia uma coisa assim. Jesus falou, obras maiores do que ele faríamos. Ele não falou isso? Amém? Eu estava pensando. Hoje em dia tem pregador que tem, 5 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, ele pode lançar uma palavra profética e atingir 5 milhões de pessoas em 10 segundos. Jesus conseguia fazer isso? Atingir 5 milhões de pessoas em 10 segundos? Aí eu entendi, caramba. Porque primeiro eu pensava assim, obras maiores, ele ressuscitou Lázaro. Como é que é fazer maior do que isso?
Mas olha, hoje em dia, por causa da tecnologia, por causa do que a gente vive hoje, uma palavra pode ser lançada e alcançar milhões e milhões de pessoas. E existem pregadores influentes aí que estão fazendo isso, que às vezes a pessoa está querendo se suicidar e recebe, e está vendo um vídeo lá, do nada aparece na timeline dela um vídeo falando sobre o não suicídio, e ela não se mata porque alguém pregou a palavra. Você crê nisso? Amém? Que Deus está agindo por aí, pela internet? É claro que tem muita coisa sendo mal feita, mal usada, mas aí vamos... como em tudo que acontece, mas que a gente possa usar a favor de Deus e que Deus possa usar para abençoar as pessoas. Então eu estava falando sobre Moisés, quando lá em Êxodo 32, preste atenção nessa passagem que ela é muito maneira. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, olha só, é o seguinte, está aí, está o povo, tem aí milhão de pessoas aí. Moisés, é o seguinte, vou mandar com você o anjo e eu vou te dar tudo que tu precisa. Esse anjo vai contigo, esse anjo vai destruir teus inimigos, esse anjo vai te levar para a terra boa pra caramba, que vai produzir frutos. Beleza, Moisés, tá bom, pode ser, Moisés. Quem não gostaria de receber um presente desse de Deus? Moisés falou assim: não, se o Senhor não for, eu não quero. Moisés foi o seguinte: Deus ofereceu tudo para ele, menos a presença dele. E Moisés falou: não, eu não quero tudo se não tiver o Senhor comigo. Aí Deus fala: então tá bom, Moisés, eu vou contigo. E Moisés fala: não, Deus, comigo não, vai conosco, Senhor, porque só para mim não serve, vai conosco, Senhor, porque eu entendo que o Senhor precisa ir com todos nós. Você entende o poder desse diálogo de Deus com Moisés? Que coisa linda e maravilhosa. Quantos de nós, se recebêssemos a proposta de Deus, vai um anjo que vai te dar tudo, fala: tá bom, Deus. Não, se ir com o anjo, com tudo, sem Deus não adianta nada. Você pode dizer amém a isso? Me ajuda lá. O Daniel está de folga hoje. E aí eu lembrei também de Salomão. Salomão teve a mesma conversa assim, parecida com Deus, e Deus falou assim: Salomão, pede o que você quiser. Se Deus te faz essa proposta hoje, o que tu ia pedir? E ele fala: eu quero sabedoria. Aí Deus fala para ele assim: olha, você podia ter pedido dinheiro, ouro, terras, riquezas, você podia ter pedido vitória sobre os teus inimigos, saúde, bênção para a tua família, mas você pediu sabedoria. E por causa disso, Salomão, eu vou te dar todas essas outras coisas. E aí nos faz entender porque quando a Bíblia diversas vezes personifica a sabedoria na presença do Espírito Santo. Eu separei alguns versículos que dizem assim: a sabedoria e poder pertencem a Ele, da boca de Deus procede conhecimento e discernimento. A sabedoria, diz Jó, não está na terra. Deus é que tem sabedoria e poder. E lá em 1 Coríntios diz: Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Salomão pediu a presença, pediu tudo que Deus podia dar para ele, que era a presença, e não todas as outras coisas. O que isso quer dizer para você? Quer dizer que esse precisa ser o desejo do teu coração. É Ele, é a presença dEle, é o Espírito Santo de Deus na sua vinda, agindo. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa: o tamanho do derramar dEle sobre a tua vida tem direta relação com o tamanho do teu desejo por Ele na tua vida. O quanto você está disposto a se entregar a Ele será o quanto Ele vai ser derramado na tua vida. Você crê nisso? Pode dizer amém? Porque diz que ele seria derramado sobre toda a carne. E aí você pensa: tem certeza disso que você está falando, pastor? Quer dizer que se eu desejar, se eu quiser, se eu pedir o Espírito Santo, ele realmente vai habitar em mim, vai fazer coisas lindas e maravilhosas e grandiosas? Sim, abra sua Bíblia em Lucas 9, versículo 11. O contrário, Lucas 11, versículo 9. Lucas 11, 9. Quem já abriu pode dizer amém? Amém. Para não dormir, responde amém para não dormir. Diz assim, vamos ler até o 14.
Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais, o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você crê nessa palavra? Porque às vezes a gente fica esperando. Pai, fica à vontade aí, manda aí se quiser. Não. Você vê o ministério de Jesus durante os 3 anos em que ele manifestava o seu poder e proclamava a boa notícia. Você vê que em todos os momentos em que ele faz alguma coisa maravilhosa, um sinal, um prodígio, a busca por aquela pessoa, é o desejo. Alguns gritavam, outros subiam em árvores, outros ficavam desesperados, querendo, pedindo. Queridos, essa chave aqui é maravilhosa. Pede o Espírito Santo para a tua vida. Você pode desejar isso, pode dizer amém? Sabe por quê, queridos? Você vai passar a ser guiado por Ele. Deixa eu te perguntar, não precisa responder não. Quem aqui quer começar a tomar decisões certas? Quem aqui quer começar a tomar um rumo certo na vida? Quem aqui quer começar a aprender a orar direito? Quem aqui quer começar a poder viver uma vida de santidade? Quem aqui quer pregar? Quem aqui quer poder orar para curar enfermos? Quem aqui quer saber falar mais sobre o Evangelho? Quem aqui quer o Espírito Santo como um guia, como aquele que direciona? Quem aqui quer saber resolver problemas difíceis? Essa eu te pergunto. Quem aqui quer? Responde a mão. Quem quer saber resolver problemas difíceis? O Espírito Santo te ajuda. Pega junto contigo firme para resolver problemas difíceis. É ou não é verdade? Qual que seria o problema difícil lá no Egito que estaria por vir? 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Foi alguém usado por Deus que resolveu aquele problema difícil. E por aí vai, tantas outras histórias. Então, o Espírito Santo está. E o Espírito Santo quer. E agora essa precisa ser a sua oração. Eu anotei aqui, muito maneiro. Assim, o Espírito Santo, ele é um parceirão teu na busca pela tua santidade. Que é uma coisa bacana, né? Eu falei de um monte de coisa boa, de consequência da nossa vida. Mas uma coisa que chama muita atenção é que quando eu peço o Espírito Santo e ele vem sobre a minha vida, isso me enche de santidade. Outro dia a pastora Vivi pregou aqui em um versículo só e falou bastante sobre santidade. A gente precisa falar sobre isso, sim. Porque às vezes a gente confunde. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Olha aqui para mim. Às vezes a gente confunde santidade com uma lista de regras a serem cumpridas. Quem aqui já ouviu de alguém assim? Chamei fulano para ir para a igreja. Mas ele falou assim, eu não vou ser esse negócio de crente não, porque tem que parar de fazer um monte de coisa que eu não quero parar de fazer. Quem conhece alguém assim? Faz assim? 3 pessoas. Não, tem mais. É que todo mundo conhece, né? Eu sei, mas nem todo mundo levantou a mão. Não é verdade? Por quê? Parece que assim, tá lá fora, vive de qualquer jeito. A partir de entrou aqui, toma aqui, uma lista de regras agora que você vai ter que cumprir. Cara, não é isso não. Aliás, a gente durante muito tempo foi falado aqui nesse lugar, essa igreja. Assim, né? Naquela igreja pode tudo. E lá, vai lá, é mole ser crente lá, pode tudo. Isso como liderança machuca o nosso coração.
Não é questão de pode tudo, não pode tudo. Se vocês quiserem, eu venho aqui todo domingo, estabeleço uma lista de regras e coloco aqui, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso garante que você vai chegar ali fora e não vai fazer? Quantos pastores cansam de pregar assim, você que é adúltero está errado e vai lá para a cama com outra mulher. Mas naquela igreja não pode adulterar. É claro que não pode adulterar. Em nenhum lugar Deus quer que as pessoas adulterem. Eita, eu estou me alterando aqui, hein? Eu estou com raiva, não. Se você vier me perguntar, pastor, aqui nessa igreja pode adulterar? Cara, o que você vai fazer lá eu não sei, eu não conheço. Agora a Bíblia diz que é pecado, que você não pode. Então não é uma lista de regras que vai fazer você ser santo. Não é eu impor nada a você. É eu tentar passar o meu coração de santidade para você. É eu tentar ser um exemplo para você. Falar, cara, olha só, é difícil pra caramba lutar contra o pecado. Mas e quando você está aqui dentro da igreja, no culto, você está santão. Quando você for para tua casa, eu não vou estar lá te vigiando. Eu não vou estar lá para te alertar. Quem vai estar lá contigo é o Espírito Santo de Deus. E aí, o que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Ele vai te dizer o que você pode, o que você não pode fazer. Se ele estiver em você, se você se colocou à disposição dele, ele vai te conduzir. E se você errar, ele vai te mostrar que você está errado. Então não é aquela igreja pode tudo. Deixa eu te falar uma coisa, essa igreja pode sim. Sabe o que pode nessa igreja? Pode amar o irmão. Aqui nessa igreja você pode abraçar com amor. Aqui nessa igreja você pode orar um pelos outros. Aqui nessa igreja você pode dar as mãos e orar. Aqui nessa igreja você pode desejar que o outro irmão tenha vida como você tem vida. Aqui nessa igreja você pode jejuar. Aqui nessa igreja você pode ser cheio do Espírito Santo. Aqui nessa igreja você pode amar. Sabia que aqui nessa igreja a gente deixa perdoar? Você pode perdoar, você pode ser perdoado. Aqui nessa igreja você pode viver em unidade, em harmonia. Você pode viver em um só corpo, um só espírito. Aqui nessa igreja, se você chorar, você saiba que eu choro com você. Se você se alegrar, eu vou me alegrar com você. Aqui nessa igreja, eu te amo. E a ideia de Deus sempre foi essa, a presença. A ideia de Deus, o plano de Deus é a minha presença. Eu estava pensando e conversando com ele, Deus, por que o Senhor não estabeleceu lá os mandamentos e as regras que o Senhor estabeleceu com Adão? Não estabeleceu. Botou uma regra só lá para Adão, não deu certo. Então com Noé, Deus refez a terra, dá para Noé, não deu. Para Abraão, para Isaac, para Jacó, não deu. Até que, finalmente, ele viu, cara, esse povo não está conseguindo, só que a minha presença não está sendo suficiente. Aí ele estabeleceu uma série de regras. Mas veja bem comigo, quando que começam os 10 mandamentos? Em Êxodo 20. Amém? Está na tua Bíblia, em Êxodo 20, os 10 mandamentos? Pode dizer amém, é isso? Amém ou não amém? Amém, já me acalmei já. Pode responder amém de novo. Aí ali, Êxodo 20 a 23, mais ou menos, ele estabelece regras de comportamento. Em determinadas situações, faz assim, em determinada situação faz assado. Para que aquele povo escolhido por ele soubesse viver em comunidade, de acordo com aquilo que ele estabeleceu. De Êxodo 20 a 23. Aí em 24, estabelece-se a aliança. Eles respondem a Deus, Deus, nós vamos te obedecer sim. Beleza, aliança estabelecida. Aí a partir do 24, começa o 25, do 25 ao 31, mó trechão. É sobre o quê? Sobre o lugar onde Deus habitaria. Sobre o lugar onde Ele se manifestaria. Sobre o lugar do testemunho. A tenda do testemunho. Aquele lugar onde ele ia habitar. E aí isso me fez entender o seguinte, olha, essa parte das regras é sim importante, tem que ter, a regra traz ordem, decência, tem que ter, mas a preocupação maior e o plano maior de Deus sempre foi mais pela presença. A regra foi necessária por causa da nossa pecaminosidade, mas o desejo dele mesmo era a presença, tanto é que ele fica mó tempão na Bíblia explicando sobre o lugar onde ele habitaria.
mais tempo explicando sobre o sacerdócio, o lugar da habitação dele, do que as regras. Está entendendo o que é santidade? O que é viver em santidade? Aqui nessa igreja, essa eu tinha preparado. Esqueci de falar e lembrei agora. Pastor prega de tênis. Olha isso. Isso é de Deus, gente. Aí fala para ele, pastor prega de tênis. Vieram me perguntar se eu estou com a unha cravada e por isso que eu estou de tênis? Mas estão falando. Mas eu não estou com a unha cravada não, tá? Só para... Não, mas você entendeu? As pessoas fazem um julgamento, não querem nem saber por quê. O Espírito Santo está no tênis? Está no sapato? Está na gravata? Eu acho bonitão. Se me chamarem para pregar numa igreja em que o pregador tem que ir de terno e gravata, eu vou de terno e gravata, é claro. Vou ficar afrontando, desafiando. Mas o que eu quero dizer, cara, é que quando o Espírito Santo habita em nós, mais importante não são as regras, não é a cartilha. O mais importante é viver com Ele, é estar com Ele, é a presença dEle em você. Não apenas aqui, mas onde quer que você vai, onde você pisar, onde você andar, que Ele esteja com você. E que esse seja o seu desejo, de que Ele esteja com você. Sabe, é como no casamento. O casamento, ele não dá certo se for apenas com regras. Olha só, a gente vai casar, vamos assinar um contrato aqui. Você faz isso, você faz aquilo, você trabalha, você cuida da criança, você... É assim no casamento? Não, o casamento é um companheirismo, é um relacionamento, é um relacionamento de amor. O casamento é que um se doa para o outro, um respeita o outro, um aceita o outro, um ama o outro, um participa. Vai ficar casando agora aqui, ó, toma aqui o contrato que a gente fez no dia que a gente casou. Não diz que é na doença ou na saúde? Ah, ficou doente, ó, no contrato dizia que se você ficasse doente eu vou me separar de você. É assim casamento? É assim sim ou não? Não. Então com Deus não precisa ser assim também não. Não, filho. Não. Ficou com vergonha, tadinho. Sim, tá bom, Benício. Sim. Quer vir aqui do lado do papai, filho? Não. Então, essa é a importância daquilo que você precisa entender em relação à santidade. Vive com Ele, cara. Deixa o Espírito Santo habitar em você hoje e sempre. Hoje e sempre. E você vai conseguir, respeitando o processo, viver uma vida de santidade. Você pode dizer amém a isso? A santidade nos leva para a palavra principal da pregação, que é testemunho. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 61. Quem já abriu em Isaías 61 pode dizer amém? O Senhor Deus me deu o seu Espírito. Ele me deu o seu Espírito. Ele me deu o seu Espírito. Pois me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e liberdades para os que estão na prisão. Versículo 2, ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou um dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, essa parte é muito linda, em vez de lágrimas, roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Viu para que é o Espírito Santo de Deus na sua vida? Vai te ajudar a viver uma vida de santidade. E vai te ajudar a fazer isso tudo aqui por outras pessoas. Eu sublinhei algumas palavras aqui. Levar boas notícias, animar os aflitos, libertar os presos.
anunciar que o tempo dele chegou, salvar o seu povo. Ei, ele te encheu para consolar os que choram. O Espírito Santo em você, ele vai te dar coroa de alegria, perfume de felicidade, vai trocar a roupa de luto pela roupa de festa. E tudo isso para a glória de Deus. Você pode dizer amém a isso? Isso tudo se resume em para ser uma testemunha, ser um testemunho de Jesus. Para ser testemunho de Jesus. Aí lá em Atos 1:8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas. Fechou? Concordou? A Bíblia está falando por meio do profeta. Depois está falando em Atos 1:8 a mesma coisa. E isso aconteceu. Porque o testemunho, presta atenção nisso, o testemunho revela aliança. O testemunho revela aliança. Porque o povo que não dava testemunho, exatamente era desobediente à aliança. Você vê, o próprio povo de Israel, por vezes não davam bom testemunho, reclamavam. Me tirou do Egito para quê? Você conhece a história? E agora, nesse deserto aqui, Moisés, vamos passar fome. Não tem nada para comer. E para beber, Moisés, vai tirar água de onde? Ah, como era bom aquela época. Era melhor ser escravo lá do que ser livre aqui no deserto. Eles não deram testemunho nessas suas murmurações. E aí, como eu estava falando, o desejo do coração de Deus não era o desejo de cartilha de regras, era da presença, da santidade. Era de que todos fossem sacerdotes. Mas como esse povo não dava testemunho, não cumpria aliança, ele pelo menos escolheu uma tribo para ser o sacerdote. Você conhece essa história, amém? Uma tribo escolhida para ser o sacerdote. Falharam também por diversas vezes. Mas qual a diferença? A diferença hoje é que Deus nos dá poder e autoridade a cada um de nós, a mim e a você. Faz assim, eu, sacerdócio real, para dar testemunho. Para dar testemunho, viver a santidade. Acompanha comigo, para dar testemunho como? Vivendo a santidade. Já falei sobre isso. Aí fazendo isso tudo aqui que Isaías 61 está falando para fazer. Para dar testemunho, sacerdote real. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que ser testemunho, viver uma vida de crente, de evangélico, é ser bonzinho. Eu sou uma pessoa boazinha. Ser honesto, ser tudo certinho, eu faço tudo certinho. Eu até ajudo o necessitado, bonitinho. Veja bem no que eu vou te falar agora. É mais do que isso. Quando a Bíblia diz assim, ó, pensa comigo, você conhece alguém que é bonzinho, que é certinho, que é honesto, que ajuda o pobre e não tem Jesus? Conhece, sim ou não? Sim. Então a presença do Espírito Santo é algo a mais. Veja bem comigo aqui, quem conhece esse versículo aqui, ó? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você conhece não um crente, que não bebe? Você conhece, sim ou não? Ele está cumprindo então a primeira parte? Não se embriagar com vinho, tá ou não tá? Tá aí a regra, estipulada a regra. Toma aqui, leva para casa, não se embriaga com vinho. Tá aqui a regra, tá imposta. Não pode, nessa igreja não pode, toma aqui. Mas se o desejo de Deus fosse parar aqui, ele parava aqui, ele botou uma vírgula. Mas tem mais coisa, não é só parar de fazer, não é só viver assim, mas é também encher-se do Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai proporcionar viver uma vida de testemunho. Talvez essa pessoa que você pensou que não bebe nada, não está preocupada em consolar o que chora, não está preocupada em orar, não está preocupada em libertar os cativos, não está nem aí para o amor. Mas ele é bonzinho, ele é honesto, ajuda os pobres. Mas quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você é um testemunho. Você é sacerdote, você é profeta.
deixa eu te falar uma coisa muito importante agora. Eu não estou aqui dispensando ou menosprezando a ajuda não, tá? Então o pastor está falando que não é para ajudar ninguém, que eu não preciso ser bonzinho. Não. É isso tudo que eu falei e mais. Isso tudo é o começo da conversa. Tiago 1:27, né, vai dizer: o verdadeiro evangelho, ajudar os órfãos e viúvas em suas aflições. E não para por aí. E também não se corromper com as coisas do mundo, né? Então, no caso hoje, então vamos ajudar os órfãos e viúvas. Não, na tradução para os dias de hoje seria assim: é ajudar os necessitados em suas angústias e aflições. Então eu não estou desprezando ou falando, não é para ajudar o pobre. Não, é assim. Agora, quantas pessoas você conhece que ajudam os pobres, mas não tem Jesus no coração? Então você, por favor, ajuda os pobres, ajuda os necessitados. Viva assim, nesse estilo de vida. Mas e se você não tem nem condição de ajudar o pobre? Então não vou ser um testemunho, não. Isaías 61 está cheio de oportunidade para você ser um testemunho. Basta ter o Espírito Santo de Deus e basta querer ter o Espírito Santo de Deus. Você não tem R$1 para ajudar ninguém, mas você tem uma palavra de consolo? Você que está dificuldade financeira, mas você tem uma palavra de libertação para a pessoa, então você pode ser um testemunho. Você tem dinheiro para ajudar? Ajuda e dá também a palavra de consolo. Você pode dizer amém, é isso? Para que as realidades da terra mudem. Não foi à toa que Jesus falou em sua oração: Pai nosso, no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então existem realidades na terra que precisam ser destravadas, circunstâncias na terra que precisam acontecer e só vão acontecer no momento em que cada um de nós, presta bem atenção, você também, cada um de nós resolver viver isso aqui, ser um testemunho, ser alguém que anda fazendo essas coisas que o Espírito Santo nos coloca para fazer, nos habilita, nos transporta, nos enche. O mundo está precisando disso. Assim na terra como no céu. Palavras precisam ser liberadas, independente dos julgamentos. Veja, aquela história de Ana. Estava lá, chorando: eu quero um filho, Deus me dá um filho. Quer dizer, só ninguém ouvia, só. Aí chega Eli, todo preconceituoso: que é isso, Ana? Você está bêbada? Essa hora? Não é assim que está na sua Bíblia? É assim não? Falou assim não, que nem eu estou falando, né? Mas é mais ou menos isso. Está bêbada essa mulher? Aí ela fala: não, sacerdote, eu estou orando porque eu quero um filho, eu preciso de um filho, estou estéril. Aí o sacerdote: então você seja abençoada, Ana. O sacerdote liberou a palavra profética na vida dela para acontecer. Ei, você vai ver a história de Abraão. Isso falou muito comigo. Caramba. Abraão, ele vai, sai da terra, vai para outro lugar, ele obedece a Deus. Abraão vai, tem um problema lá com Ló. Aí Abraão vai para o Egito, tem problema lá também. Ele fala para o faraó, está na tua Bíblia aí, como é que é? Que a mulher dele, a irmã, aí o faraó pega ela para ele, dá um problema danado lá. Mas aí um momento, Abraão encontra com o sacerdote. Abraão encontra com Melquisedeque. E Melquisedeque libera sobre Abraão uma palavra de bênção. Aí você pensa: não, pastor, é para isso que eu estou aqui essa noite, para o Senhor, pastor, liberar uma palavra de bênção na minha vida? Que seja, mas não é só isso, é para que você entenda que você é sacerdote real, e para que você pode liberar a palavra de bênção também para a tua família, para os teus filhos, no teu trabalho, onde você for, libera a palavra de bênção. Você é sacerdote real. O problema é que a gente não crê, a gente não entende, mas o Criador de todo o universo está aí dentro de você. Como é que você não vai ser capaz de fazer isso? Esse das vozes e trovões
lá no alto do morro, que abre o mar vermelho, está aí dentro de você, para que você seja um abençoador, para que você seja um testemunho. Quem está entendendo pode dizer amém? Aí eu poderia perguntar então sobre a santidade. Quem aqui essa semana não fez isso, não mentiu, não adulterou, quem aqui, não sei o quê. Aí, a pessoa é constrangida, não vou falar, não sei o quê. Quem aqui essa semana orou para alguém ficar curado? Teve uma época da minha vida que foi logo assim que eu fui ordenado, eu andava na rua, eu via alguém mancando. Eu passava lá na Avenida Brasil, na Cracolândia, minha vontade era ir e orar pela pessoa, mas eu nunca tive essa ousadia, até porque eu entendo esse lance de que tem muito a ver com a disponibilidade da pessoa que vai receber. Mas aí, fica preparado para as pessoas que vão aparecer na tua frente e que você precisa ser esse testemunho, alguém que ora. Porque o testemunho, ele representa exatamente isso, a aliança que você tem com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Por quantas pessoas essa semana você teve uma palavra de consolo? É mais do que apenas cumprir regras. Sabe, queridos, e aí eu fiquei pensando, Senhor, então me lembra de alguns testemunhos. Para que serve o testemunho? Para primeiramente glorificar o nome de Deus, como a gente leu em Isaías 61, amém? Para que o nome de Deus seja engrandecido, mas não apenas para isso. Na verdade, quando você ouve uma história de um testemunho, de alguém que foi curado, de alguém que foi transformado, isso mexe contigo. Pelo menos mexe comigo. Te faz chorar. Fulano era assim, foi curado. Fulano era do mundo das drogas e vem, conta a história, conta o testemunho e mexe. Então, o meu primeiro testemunho que eu quero contar para você é a transformação que Deus fez em mim. Se você está na dúvida, se tua fé está fraca, coloca a fé no teu coração aí essa noite, porque oraram pela minha vida. Usaram palavras de bênção e proféticas sobre a minha vida, e isso transformou a minha realidade. Então, que esse testemunho de que o Espírito Santo de Deus age, sirva como uma inspiração e como algo que encha teu coração de fé. Outro dia desse aqui, aí eu fui lembrando de algumas coisas, estou chegando ao final, mas essa é a parte como eu estou falando de testemunho, eu preciso contar a história, Outro dia desse aqui eu ministrei sobre espírito de morte, espírito de aprisionamento. Quem lembra disso aqui? Foi bem naquele dia do Projeto Firme, que eles vieram aqui. Foi interessante porque o culto não tinha nada a ver com aquilo. O culto estava num movimento de adoração, sabe? Adoração extravagante, worship. Estava gostoso demais. Sabe essas que apaga a luz, aí bota fumaça, estava quase assim, só com a luz acesa. Aí Deus fala sobre libertação de mortos. Espírito de morte, repreende. Eu falei, Deus, faz isso comigo não, Deus. Nada a ver. Mas eu obedeci a Deus. Quando eu cheguei em casa, eu recebi 3 mensagens no WhatsApp de pessoas que falaram, pastor, eu estava precisando daquela palavra. E não parou por aí. Logo depois eu fiquei sabendo de uma história. Presta atenção nisso. Do testemunho, da importância do Espírito Santo na tua vida. Essa palavra liberada aqui, depois teve uma história que eu fiquei sabendo que um garoto de madrugada. Pode contar, não pode? Um garoto de madrugada não acordou, mas foi até o 2º andar da casa, até o beiral, e parou. O próximo passo qual é? Tá que nem sonâmbulo no beiral, no 2º andar, dormindo. Qual é o próximo passo? Você acha que alguma coisa foi liberada no céu para segurar esse garoto? Aí a família acordou desesperada, foi lá ver, descobriu, aí acordaram ele não sabia o que estava acontecendo, ele estava dormindo. Espírito de morte que vinha sobre aquela família, por causa das palavras que foram liberadas aqui, por favor, não foi por minha causa, por favor, não confunda isso, foi por causa do Espírito Santo de Deus. Mas e se eu não tivesse liberado a palavra? E se eu não falasse? E se eu falasse, não vou ser usado por você hoje não, Espírito Santo de Deus? Outro dia desse, uma pessoa veio aqui para mim,
E pediu para orar, pastor, ora para mim, porque eu tenho uma filha, ela é adolescente, e o nosso relacionamento é muito difícil. Ela não me ouve, ela está brigada comigo. Numa terapia familiar, quanto tempo para restaurar um relacionamento desse? De uma filha de 14 anos que não quer saber da mãe, que não fala com a mãe, que odeia a mãe, que... Vou orar, querida. Vem cá que eu vou orar por você. Deus vai fazer, você acredita? Acredito. Isso foi numa terça. No domingo ela veio, pastor, você não sabe o que aconteceu? Minha filha veio falar comigo, veio me pedir perdão, veio restabelecer, falar que me ama. Queridos, se isso não é o Espírito Santo de Deus, eu não sei o que é, coincidência? Na mesma semana, foi sem querer, foi por acaso, foi o Espírito Santo de Deus. Teve um dia desse aqui, que numa terça-feira, e Deus tem falado muito no meu coração a voltar a ministrar sobre essas coisas. Numa terça-feira eu comecei a ministrar aqui sobre... Eu estou contando as minhas histórias porque são as que eu vivi. Se você me contar a tua história, você vem aqui contar também. Ou se você me contar, eu conto para você. Mas eu estou contando a minha história porque foi a que eu vivi. Estou lembrando, está fresco na memória. Orei aqui por cura dos ossos, cura da... Aí fui falando o nome dos ossos que Deus ia colocando na minha mente. Tinha uma pessoa sentada aqui que a calça dela o joelho estava inchado na calça, e ela foi sentindo o desinchar do joelho, ela foi sentindo a calça ficando frouxa. Você crê ou não crê nessa operação do Espírito Santo de Deus, amém? Lembra do Pimenta? Já contou algumas vezes aqui, e vamos contar de novo, quantas vezes for necessário. A gente não conta várias vezes que ele abriu o Mar Vermelho? Por que a gente não conta aqui de um rapaz que andava, tinha uma perna muito menor que a outra, e a tia Raquel orou, e a perna dele ia crescendo na mão dela assim? Testemunhos de que Deus age, testemunho de que Ele é poderoso. Outro dia eu fui pregar lá em Anchieta. Vou parar de contar a história, senão não acabo mais de pregar. Lá em Anchieta eu fui pregar. Imagina se fosse fazer uma dessa, hein, tia Raquel? Você contando as histórias. Conferência, 3 dias de conferência para contar as histórias. É sério, foi engraçado, mas essa é muita história que essa mulher de Deus tem, cara. Fui pregar em Anchieta, foi a mesma coisa. Preguei, aí Deus falou comigo, ora sobre cura de pedra nos rins. Beleza, orei, né? Fui embora para casa. Uns 6 meses depois eu voltei lá. A menina veio, pastor, você lembra aquele dia que você orou? Então, naquele dia eu fui para casa e expeli a pedra. Então, o objetivo dessas histórias... Outro dia, a tia Célia, que não está aqui, ela está com chikungunya, por isso que ela não está aqui, está toda inchada, né? Está brava. Aí, eu ministrei isso na vida dela. Aí, começa a orar, libera aí o que você tem. Aí, um belo dia, ela estava em casa, o marido dela estava com muita dor, não estava conseguindo dormir. E aí, ela falou, deixa eu orar por você. Tá bom. Você crê que Deus pode curar? Tá bom, creio. Você é crente? Não sou crente. Ele não é crente. Mas você crê que pode? Pode. Ela orou. Na hora a dor passou, ele dormiu. Você está acreditando em mim? Amém? Porque senão a gente vem aqui para a Bíblia, olha para essas histórias e fala, está muito longe. Talvez Deus nem faça mais assim, desse jeito. Faz sim. Ele continua fazendo. O Itamar mesmo contou aqui na escola dominical o testemunho do emprego dele. Teve depois o evento dos homens aqui que ele contou o testemunho do coração dele. Veja, Deus cura o corpo, Deus cura a alma, Deus restaura situações no emprego, no trabalho, qualquer área da tua vida. E eu poderia ficar aqui a noite toda trazendo palavras de testemunho, que quem faz é o Espírito Santo de Deus, mas as palavras precisam ser liberadas, as palavras precisam ser ditas, as orações precisam ser feitas. Apresente diante dele, diz a Bíblia, as tuas petições. Inclusive o desejo pelo Espírito Santo. O desejo pelo Espírito Santo não pode ser só assim, vai Deus, manda se quiser. Tá Deus, tudo bem, faz. Não, deseje Ele profundamente. Isso vai te levar ao relacionamento para viver uma vida de santidade por prazer, por gosto. E Ele te ajudando a viver a santidade. Isso vai te levar a ter testemunhos, ter histórias para contar. Você vai começar a fazer coisas que antes você não fazia. Tudo isso começa aqui dentro de você. Ele faz primeiro em você para depois transbordar pelas outras pessoas.
Deus. Agora, não dá, é muita gente precisando. Não dá para apenas a liderança fazer isso sozinho. Não dá apenas para instituir o pastor como único sacerdote, se a própria Bíblia institui cada um de nós como sacerdote. Então, onde quer que você vá, ei, seja um mensageiro, seja um testemunho, seja um sacerdote. São as palavras proféticas que liberam dos céus para a terra. Porque se a gente não liberar, não vai acontecer. Como aconteceu com Ana, o profeta liberou. Como aconteceu com Abraão, o profeta liberou. Como aconteceu em todas essas histórias que eu te contei. E a gente tem feito isso muito terça-feira, né? Dado a oportunidade para as pessoas virem aqui o microfone e contar um testemunho. E o desejo do meu coração e as minhas orações são para que isso aconteça cada vez mais. E não apenas testemunhos sobre a tua vida, mas também testemunhos de alguma coisa que Deus fez usando você. Eu preciso te perguntar o seguinte: se Deus me usou para fazer essas orações e usa tanta gente por aí, por que Ele não pode usar você? Você acha que Ele faz acepção de pessoas? Não, a Bíblia deixa claro que não. Se Ele me usou, Ele também quer te usar. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cadê os ungidos de Deus do Ministério Nova Unção? Quem está aí, amém?